E gostaria de convidá-los a lermos em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor, obrigado. Mais uma vez agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos trouxe aqui. Agradecemos pela comunhão, pelo louvor, pela liberdade da oração, pela Tua presença, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Nos abençoa e ministra sobre nós através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu queria começar aqui com vocês uma nova reflexão, que nós estamos chamando de vida transformada, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria fazer com vocês uma leitura de Romanos capítulo 12. Nós vamos olhar nos próximos domingos, para esse capítulo em especial da Bíblia, todo ele, Romanos capítulo 12, e buscar entender um pouco desta vida transformada, o que isso significa, quais são algumas características e o quanto isso é importante e transformador para nós. E a primeira pergunta que a gente faria, talvez você faria, por que Romanos 12? Por que esse capítulo? Por que não 13? Por que não 11? Por que não 7? Por que não 9? Né? Ou qualquer outro capítulo de Romanos ou da Bíblia. A carta aos Romanos é uma carta muito importante entre as cartas paulinas. É uma das cartas mais, como é que a gente pode dizer? Uma das mais densas, uma das mais teológicas, uma daquelas que tem uma profundidade muito grande do que a gente chama de a doutrina da fé cristã. Se nós fôssemos ranquear ali os livros do Novo Testamento, para a gente começar pelos mais fáceis e terminar com os mais difíceis, Romanos estaria naquelas cartas, naqueles livros que a gente deixaria por último. Primeiro os evangelhos, algumas cartas ali, e lá para o fim, talvez antes de Apocalipse, provavelmente, mas uma das últimas cartas, tal a sua profundidade, densidade teológica, que requer um estudo bastante cuidadoso. Mas é uma carta preciosa para a gente entender toda a riqueza, a beleza, a complexidade do Evangelho e da obra da salvação. Dito isso, quando você vai lendo a carta aos Romanos, chega um momento, chega aqui no capítulo 12, e a gente vai ver que ela tem
esse capítulo tem um ritmo diferente. Porque aqui, depois do apóstolo Paulo ter explicado a obra da salvação através, falando do Antigo Testamento, a aliança de Deus com o seu povo, ele vai ilustrar, ele vai aplicar, ele vai mostrar como essa vida acontece no dia a dia, na prática. Então, é um capítulo muito prático, muito direto em relação à vida. A gente poderia dizer que seria o Sermão do Monte dentro da carta aos Romanos. O Sermão do Monte tem uma característica de um ensino de Jesus bastante direto, bastante prático, bastante ilustrativo, bastante visual, ético. E aqui você tem, inclusive, acreditamos, uma ressonância do apóstolo Paulo ao próprio Sermão do Monte, porque algumas dessas temáticas são revisitadas aqui no capítulo 12. Então, o que a gente tem aqui é uma resposta do povo de Deus em relação à grandiosa obra de salvação. E eu queria ler com vocês esse capítulo, aos poucos, e a gente buscando discernimento e olhando aqui, a beleza desta vida transformada por Jesus, transformada pelo Evangelho. Hoje, a gente vai se concentrar nos 2 primeiros versículos. Eles, de fato, introduzem essa parte mais prática, mais ética, mais visual de uma vida transformada. Mas esses 2 primeiros versículos, que talvez sejam um dos mais conhecidos da própria carta de Romanos, A gente acabou de ler, a gente vai repetir aqui essa leitura, mas são textos que nós conhecemos, porque eles nos falam de alguma coisa muito importante em relação à vida cristã. A primeira temática importante da gente resolver tem a ver com o culto cristão. Tem a ver com o culto. E isso é muito importante para nós. E eu começo fazendo uma pergunta aqui. Uma pergunta provocativa. Como saber se nós somos seguidores de uma religião chamada cristã ou se somos seguidores de Jesus, realmente e pessoalmente? Como é que eu sei? Como é que você sabe? Talvez você nem saiba que existe uma diferença entre uma coisa e outra, mas tem. Como sabemos se nós somos adeptos a uma instituição religiosa que nós chamamos de igreja, ou se somos, de fato, convertidos ao Evangelho de Jesus? Como é que eu sei isso? Como é que você sabe isso? E o que eu queria sugerir aqui, diante do texto bíblico, é que a questão do culto pode nos ajudar a saber se somos religiosos ou se somos, de fato, discípulos de Jesus. Se aceitamos e nos convertemos a uma instituição religiosa ou se aceitamos e nos convertemos ao Evangelho. E eu queria, e é claro, a carta aos Romanos, como outros textos do Novo Testamento, vão falar sobre essa diferença, vão nos explicar isso. Mas Romanos capítulo 12 vai tornar isso um pouco mais claro, prático e direto para nós. O que eu quero dizer para você aqui logo de cara?
sobre essa diferença. E que o primeiro versículo aqui, e eu acho que é importante a gente ler novamente, só para você já nos acompanhar aqui nesse raciocínio e nessa reflexão. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Pois bem, qual a diferença entre o culto religioso e o culto cristão de fato? O culto religioso, ou a forma com que o religioso cultua, é apenas através da sua liturgia religiosa de culto, ou seja, através dos cânticos, através da oração, através da leitura bíblica, através da oferta, através da congregação, da reunião, dentro de outras, através do rito da ceia, da Páscoa, enfim, ritos, momentos, símbolos, expressões que nós chamamos de expressões litúrgicas, que fazem parte daquilo que a gente chama de culto. Se somos religiosos, nós cultuamos a Deus apenas quando usamos essas expressões que estão dentro da nossa igreja, daquilo que fazemos para o Senhor, para expressar o nosso culto. Agora, como então, pastor, cultua o cristão? Porque até onde eu sei, culto é isso mesmo que o pastor descreveu. É o cântico, é a mensagem, a leitura da palavra, a oração. O que mais poderia ser culto além disso? E a palavra de Deus nos diz: o nosso culto, o culto cristão, é a nossa própria vida. O cristão cultua a Deus com a sua vida. O que ele oferece como oferta em culto é o seu próprio ser, é a sua própria vida. A única coisa que nós temos para oferecer a Deus, de fato, somos nós mesmos. Então, o culto cristão é isso, é oferecer-se a si mesmo a Deus. Nosso culto a Deus é a nossa vida. E agora, vamos ver alguns detalhes do que esse versículo fala sobre essa oferta, esse culto, esse sacrifício. Ele diz: se ofereçam, Então é cada um oferecer a si mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável. A qualificação desse sacrifício, desse culto, tem três coisas, três qualidades. Ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus. Primeiro, é um sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto. Mas isso não é meio óbvio, pastor? Não, porque toda a cultura de culto do Antigo Testamento, das ofertas, você oferecia um animal lá em sacrifício, não ele era morto. E aqui há uma diferença. Agora o culto cristão, ele é feito através da oferta, do sacrifício vivo. Então, essa oferta é uma oferta viva. E mais do que isso, não é um vivo para ser morto. É vivo para viver. A oferta que se dá a Deus, a oferta que damos a Deus, é uma oferta para se apresentar de forma viva a Deus. Ou seja, em outras palavras, é viver para Deus.
é dar essa vida, mas não é dar para morrer, é dar para viver. É viver para Deus, é viver na presença de Deus. Até porque a única morte que satisfaz a Deus, satisfaz no sentido de sua justiça, de sua ira, é a morte de Cristo. Nenhuma outra morte satisfaz a Deus na sua justiça. Então, a nossa morte não satisfaz a Deus, a nossa vida satisfaz a Deus. Então, se eu ofereço a Deus minha vida, é para viver na presença dEle. Eu me apresento como sacrifício vivo. Não adianta você dizer para Deus, Deus, depois que eu morrer, minha vida é tua. Pode ficar com ela, né? Eu vou viver aqui um pouco, não sei, o Senhor que sabe, mas depois fica com tudo. Não. A oferta é agora, é sacrifício vivo. O que você tem para oferecer a Deus? A sua vida. Em segundo lugar, o sacrifício, a oferta é santa. O sacrifício é santo. O que significa santo? Santo significa separado. Santo significa consagrado. Santo significa dedicado a Deus. De forma prática, significa uma oferta não dividida. Não dividida em alguma outra devoção. Significa uma oferta, um sacrifício e um culto que só tem uma devoção. Qual é a sua devoção? A quem ou ao que somos devotos? Essa é uma palavra religiosa. Mas na vida, mesmo que você não for religioso, existe muita devoção. Devoção significa aquilo que é o mais importante na nossa vida. Aquilo que ocupa esse lugar no nosso coração, no nosso altar. Muitas vezes, numa vida secularizada, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser a carreira, pode ser a família, pode ser o status social, pode ser muita coisa. Né? Há alguma coisa que divide a sua devoção? O sacrifício, a oferta, precisa ser santa, separada, dedicada, exclusiva, né? Limpa, sincera. Isso significa santo aqui. E em terceiro lugar, o sacrifício ele é agradável a Deus. A quem o sacrifício deve satisfazer, deve alegrar? A Deus. É interessante como às vezes a gente quer escolher o que a gente vai dar para Deus. A gente quer decidir como agradar a Deus. O que é que eu vou dar para Ele? E não é exatamente essa lógica, porque a oferta, o sacrifício precisa agradar a Deus. O que você vai dar para Ele? Isso está agradando a quem? A você ou a Ele? Às vezes a gente tem essa ideia de que, eu escolho, né, aquilo na minha vida, ou a forma, ou o tempo em que eu vou ofertar a Deus. Ou que parte da minha vida, que parte do meu tempo, que parte dos meus recursos eu vou ofertar a Deus. Mas aqui nos é claro que a oferta ela é agradável a Deus. É um presente que alegra a Deus. Existem presentes que são suspeitos. Será que você já ganhou um presente suspeito? O que eu estou querendo dizer com um presente suspeito?
é aquele presente que você não sabe se foi para você mesmo, ou se tem segundas intenções. Você já ganhou um presente suspeito? Geralmente isso acontece dentro do ambiente familiar, né? Entre marido e mulher, pais e filhos, né? É aquele, vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. É aquele marido que dá para a esposa uma TV de 60 polegadas. Meu bem, para expressar aqui meu amor, minha gratidão, minha consideração, você merece essa TV, pensei em você. Aí a esposa olha para o marido, né? Nossa, quanto carinho, quanta consideração, uma coisa tão cara e você comprou para mim, né? Como, nossa, que... Mas isso é um presente suspeito. Você já entendeu por quê, né? Para quem que é isso? Isso agrada quem? Né? Quem está feliz com isso, afinal de contas? Então pense nisso, quando a gente quer ofertar a Deus, espera aí, esse presente é para quem? Eu vou agradar a Deus, vou ofertar a Deus isso, eu vou trabalhar nesse ministério. Você está agradando a Deus ou a você mesmo? A gente tem que perguntar o que é que Deus quer de nós, o que Ele está pedindo de nós. E se eu entendo que minha vida é uma oferta, tá, mas como essa vida precisa ser apresentada? Ela agrada a quem? Ela é agradável a Deus. É uma oferta que sobe, né, como diz a figura bíblica, com um aroma suave, um cheiro que agrada a Deus. Oferta, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui diz, este é o culto racional de vocês. Essa também é uma expressão bastante peculiar, singular na Bíblia. Você vai encontrar muito pouco essa expressão racional. E quando a gente ouve, né, essa expressão aqui, culto racional, o que é que você pensa? O que é que eu penso? E às vezes, né, nós, principalmente os presbiterianos, os reformados, já ficam mais animados, orgulhosos. Não, culto racional é conosco mesmo. Tinha um irmão conversando comigo essa semana, que não é presbiteriano, falando, não, eu me identifico com essa forma presbiteriana mais racional, ele usou essa palavra, de entender a fé cristã, da teologia, da doutrina. Então a gente às vezes pensa desse conceito de racional como cerebral, alguma coisa mais desconectada de emoções, né? sem muita mística, sem catarse, racional. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? Que o nosso culto é racional? É muito importante a gente lembrar que essa ideia de algo racional é uma ideia totalmente moderna, que não existia naquele tempo. Nós estamos falando de um tempo muito antigo. Essa concepção de alguma coisa que é racional, diferente daquilo que é emocional, isso é novo. Não é isso que Paulo está dizendo. É uma palavra difícil, né? É a palavra lógica. Né? É um culto lógico, né? Mais ligado à palavra logos. Né? Mas o que Paulo quer dizer aqui a respeito desse culto, se não é esse culto racional da forma com que a gente entende? Para você ter uma ideia, existem algumas traduções que colocam aqui espiritual, culto espiritual, que é muito diferente dessa ideia de racional que a gente pode ter, certo?
Então, eu diria para os irmãos, para simplificar um pouco, que talvez uma tradução apropriada aqui seria a palavra real. Este é o seu culto real. Oferecer a si mesmo é o seu culto real, é o seu culto de fato, é o seu culto espiritual e também racional, né? Por que não? Qual a ideia aqui? Assim como os sacrifícios, as ofertas, que o povo de Deus praticou durante toda a história da redenção registrada no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, apontavam para uma oferta, um sacrifício, qual? O de Cristo. Todas as ofertas apontam para uma oferta. Todos os sacrifícios apontam para um sacrifício, que é o de Cristo. Assim como a gente entende essa lógica, quando nós passamos a cultuar a Deus, a nossa liturgia, todos os atos e ritos de culto, seja um cântico, um louvor, uma oração, uma participação num rito comunitário, como a ceia, apontam para algo que é espiritual e algo que é real e algo que é de fato. Então, talvez isso não seja uma coisa clara para você, mas o nosso culto aponta para um culto mais profundo. E qual é esse culto? É o cristão oferecendo a sua vida a Cristo. Quando a gente canta aqui, e nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. E nós falamos sobre isso, nós oramos sobre isso. Você percebe que existe uma diferença entre cantar e o cântico é real, o momento de louvor é real. Mas existe uma diferença entre cantar e isso ser verdade na nossa vida? Então, não é que o nosso culto não seja válido, é que ele aponta para aquilo que é real. E aquilo que é real, aquilo que é espiritual, é quando eu ofereço a minha vida ao Senhor Jesus. Pastor, mas isso é difícil. Mas você sabe. Pegue, por exemplo, a ceia. Você sabe que isso é uma realidade na ceia. Você participa da ceia. Ali lhe é apresentado o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Mas você sabe que esse rito, você sabe que esse momento aponta para uma verdade o quê? Espiritual. Uma verdade o quê? Real. Que é a minha comunhão com Cristo. Que é eu entender que o sacrifício de Cristo vale para mim e eu me alimento dele. Isso é espiritual e eu só consigo entender isso através dos símbolos, através dos ritos. Para nós isso é claro. Agora, se você for uma pessoa religiosa, você vai pensar que você participa da ceia e ela tem um poder mágico. Então eu vou lá, participo, recebo uma energia, um poder, que geralmente dura um mês. Vai chegando ali o fim do mês, aquela energia espiritual vai enfraquecendo, então graças a Deus que tem a próxima ceia. E quando você falta no domingo de ceia, você já sabe que você está em apuros, porque você vai passar 2 meses administrando aquela bênção. Entende qual é a lógica religiosa? É quando eu penso que o rito é um fim em si mesmo. Mas não, ele aponta para o meu culto. Aquilo que nós fazemos hoje, aqui, num domingo, vai apontar para uma coisa que precisa ser verdadeira na sua segunda-feira, que é você apresentar a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável
a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira vida. Versículo 2. Versículo 2 de Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro culto e a necessidade do verdadeiro culto nos leva a entender a necessidade da verdadeira vida. E agora a pergunta que a gente faz aqui para o texto bíblico é: como é possível oferecer a nossa vida como um culto a Deus? Como isso é possível, pastor? Como é que a minha vida se transforma em culto aceitável, né? Agradável, aceitável a Deus? Isso é um grande segredo da vida cristã. Então a primeira coisa é: essa oferta, esse culto não é possível, a menos que a minha vida seja transformada. A minha vida do jeito que ela é, do jeito que eu a tenho naturalmente, ela não pode ser um culto a Deus, correto? Precisa ser vida transformada. Vida transformada à semelhança de Jesus Cristo. É isso que o texto diz. Transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se. O verbo aqui fala de uma palavra que dá origem a uma que nós conhecemos, metamorfose. Esse é o termo grego aqui no texto. A vida precisa passar por uma transformação. E é transformação. Não é uma mudancinha suave. Não é uma leve nuance de cor. Não. É transformação, né? A grande ilustração da metamorfose que nós temos, até ilustrando, né, a transformação, a conversão bíblica, né, é a da lagarta em borboleta. Né? Essa transformação que acontece com esse animal ilustra o grau de mudança de uma metamorfose, de uma transformação. Porque o primeiro é completamente diferente do segundo. E isso é uma boa ilustração do que é esse processo de conversão e transformação na nossa vida. Por isso Paulo deixa muito claro: a nossa vida não pode ser moldada pelo mundo onde nós vivemos. Esse mundo, este século, não pode moldar, não pode dar as diretrizes, os parâmetros, o tamanho, a forma para a nossa vida, para a nossa maneira de viver. Não pode ser. Como é que Paulo começa esse capítulo e esse discurso? Ele diz: rogo, imploro, apelo pelas misericórdias do Senhor, que vocês entendam a profundidade da vida que está sendo dada a vocês. E que essa vida seja um culto e que seja a vida transformada, muito diferente do mundo onde nós vivemos. Então, entenda assim: vida cristã é a gente receber um novo molde. E esse molde é Cristo. Então imagine que a sua vida é uma água que está numa jarra.
A vida cristã é deixar essa água ser derramada dentro de um copo, e esse copo é Cristo. Ela é derramada, entregue de uma forma completa. O que vai acontecer com essa água? Ela vai tomar a forma do copo. O que vai moldar essa água, você olha ali, ela vai... Não adianta, você põe uma água num copo, ela vai tomar a forma daquele copo, não tem água rebelde. Se o copo é fininho, a água vai se moldar aquela forma. Se ele é mais gordinho, o que dá a forma é o copo. E o copo é Cristo. Quando nos convertemos, quando nos transformamos, nós recebemos um novo molde para a nossa vida. E a gente não pode ficar com um antigo molde, com um molde mundo, onde o mundo, os valores do mundo, o jeito de agir, de pensar, de ver o mundo, vai construindo. Isso é um molde. Quando a minha vida é de Jesus, a minha vida é derramada em Jesus, dentro de Jesus. Eu pertenço a Ele, e agora a minha vida vai ter essa nova forma, que é a forma de Jesus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como o Evangelho transforma, então, a minha vida? De uma forma um pouco mais prática. Porque isso ainda está bastante subjetivo para nós, né? Então, existe aqui uma questão bastante prática. O Evangelho transforma a minha vida, a nossa vida, pela renovação da nossa mente. A mudança acontece aqui dentro, na mente, nesse centro de comando, né? Nesse centro da nossa vida interior, e é de dentro para fora. É a renovação da mente. Jesus teve muito problema com os religiosos da sua época, com os fariseus, porque eles tinham uma espiritualidade muito externa. Isso é um pouco óbvio de entender, porque a espiritualidade externa é aquela que você bate o olho, a pretensa espiritualidade externa, né? Você bate o olho e vê. É o tipo de roupa que veste, é o cabelo, como é que é arrumado, se tem se tem a trancinha, se não tem, se... Aí, qual que era a lei favorita dos judeus e dos fariseus? A lei do sábado. Por quê? Porque era mais fácil de se ver externamente. Se está guardando o sábado, não. Se está trabalhando, se está fazendo alguma coisa. Então, é uma espiritualidade do lado de fora, mas que não produz transformação interior, e Jesus teve muitos embates. Os fariseus eram muito apegados àquilo que não se podia comer. Não que não pode comer isso, e eram leis mesmo. Mas eles se fixavam nisso. Não, nos animais impuros não se pode comer isso, não se pode nem chegar perto, não se pode tocar. E Jesus disse, calma, vocês não entenderam a lei. Não é o que entra no homem que o torna impuro, é o que sai dele é que o torna impuro. Jesus disse isso, a impureza não está no lado de fora, a impureza está do lado de dentro. E Jesus estava ensinando algo muito importante, a menos que o seu interior seja transformado, você nunca vai experimentar a verdadeira santidade, a verdadeira vida.
Paulo vai dizer em outra ocasião, lá em Coríntios 2,16, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. A transformação da nossa vida, meus irmãos, passa por esse momento em que o Espírito de Deus passa a ter esse comando nas nossas vidas. E a gente vai tendo a nossa mente renovada. Agora você precisa entender como que as suas autodefesas funcionam. Esse modo religioso vai tentar dizer para Deus, Deus, pode mexer aqui por fora, a gente vai trabalhar aí um tempo, um recurso, mas aqui dentro não. Aqui é meu, aqui sou eu. Existe um sistema de autodefesa que nós temos, e a gente não quer que Deus entre ali, no centro. A gente quer manter Deus fora. Mas não é assim. A fé cristã, a ação do Espírito não pode ser fora, ela tem que ser dentro. E Cristo precisa entrar dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, para transformar a nossa forma de pensar, de ver a vida, de viver. Isso é vida nova, isso é vida transformada. Então, queridos, olha que coisa preciosa. Essa é a proposta da vida cristã. Então, Paulo nos choca quando ele nos mostra, vamos começar falando de culto, e culto é vida. E a vida só pode ser um culto se ela for transformada. E ela só vai ser transformada se a sua mente for renovada, se você receber a mente de Cristo. É por isso que Paulo vai repetir em todos os momentos na sua carta que nós estamos em Cristo. Porque não tem jeito da gente agradar a Deus fora de Cristo. É só se estamos em Cristo que podemos agradá-lo, que podemos voltar para Ele. E aí, eu queria dizer que nas próximas semanas, nós vamos ler o restante aqui, conduzindo essa leitura em Romanos capítulo 12, e olhar um pouco destes sinais de uma vida transformada, que passa por 4 palavras, conceitos-chave aqui para nós, que é serviço, amor, humildade e paz. Então eu te convido nessa viagem, esse precioso capítulo da Bíblia, para a gente redescobrir, descobrir essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que palavra boa, né? Que palavra abençoada. Porque para muitos a vontade de Deus é algo ruim, imposto e desagradável. Mas fazer o quê? É Deus? Deus é Deus. Mas isso não é verdade. A vontade de Deus, ela é boa, quer dizer, ela é melhor que a minha, é perfeita e ainda tem esse bônus, é agradável. O fim, a verdadeira felicidade, está em entender e viver a vontade de Deus. Então, que a gente tenha esse olhar para as Escrituras, para a vida cristã e para essa transformação. A gente, enquanto precisa de transformação, a gente muitas vezes não deseja se tornar aquilo que precisamos ser. É como se a gente fosse lagarta e a gente tivesse preso à vida de lagarta. Não, está tão bom ser isso aqui, continuar aqui.
me alimentar da folhinha, ficar aqui no meu cantinho, passar a vida inteira preso nessa plantinha. Para que mudar? Às vezes existe esse apego, porque a gente não sabe o quão boa, perfeita e agradável é o fim dessa transformação na qual Deus nos coloca, nos propõe, nos oferece. E é por isso que é necessário fé. Porque na fé a gente diz, creio, aceito, quero, Senhor, faça comigo. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Ó Deus, e ela nos traz um desafio imenso, que é entender como devemos te cultuar de fato. Trazer a nossa oferta até ti. Nos ensina, Senhor, e que o teu Espírito nos incomode, nos exorte, nos encoraje a entender que a nossa vida é um culto, que a nossa vida é a nossa forma de lhe prestar adoração, que só temos uma coisa que a gente pode te dar, somos nós mesmos. E que nada de nós fica para nós, tudo é teu. E que agora que somos teus e estamos em ti, é o Senhor que nos dá a nossa nova forma. Tira de nós toda a resistência, Senhor, de sermos transformados, de sermos moldados. E nos ensina a cada dia como devemos ser. Que possamos ser como Cristo, a semelhança de Cristo, a cada dia. Faça isso, Senhor, em nós. Precisamos dessa transformação. Precisamos dessa metamorfose, desta renovação, Senhor. Nos dá a mente de Cristo. Converte a nossa mente, o nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.